Pediram para esclarecer a questão da diferença do testamento, da doação para a holding, né? Qual que é a grande vantagem da holding? Eu falei isso na palestra ontem, mas eu vou repetir basicamente, rapidamente para vocês. O testamento. O que é o testamento? O testamento é o ato de última vontade, vamos dizer assim. Ele evita o inventário? Não, ele não evita o inventário. E pior, o testamento ele obriga que você faça o inventário judicial. Né? Ou o inventário tem que ser judicial, ou uma ação que a gente chama de ação de abertura de testamento, que é o juiz dá o consentimento que aquele testamento é válido. Então, quando você tem o testamento, você piora as coisas, porque em vez de você poder fazer um inventário diretamente no cartório, no caso aí de não ter filhos menores, não ter briga, né? Se houver testamento, você não vai poder fazer ele em cartório, você vai ter que fazer ele judicial, vai demorar no mínimo 1 ano esse inventário. Eu não conheço inventário sem brigas que demora menos de 1 ano, e ele acaba saindo mais caro por conta das custas judiciais, custas de advogado do inventário judicial é muito mais caro, porque ele sabe o tempo que vai demandar dele. E ainda quando você tem o testamento, você abre margem para discussão, né? Porque quem fez não está mais aqui, e para dizer exatamente o que ele queria falar naquele testamento. Então, se o testamento ficou um pouco obscuro, vai ter problema, vai ter discussão, e esse testamento pode ser anulado. Além do que, no testamento, a única vantagem que se tem no testamento é, por exemplo, você tem 2 casas, 2 filhos. As casas são de valores parecidos, vai? Só para a gente fazer um exemplo fácil. Aí você vai poder deixar uma casa para um filho e a outra casa para outro filho. Então, individualizar os bens entre os herdeiros, porque senão, se não tiver nem o testamento, vai ficar 50% de cada casa para cada um, a não ser que eles entrem no acordo no inventário. Mas muitas vezes não tem, porque uma casa é numa rua, outra na outra rua, ou cresceu naquela casa, então acaba dando problema nesse sentido. O testamento resolve nesse problema, e você consegue fazer uma divisão um pouquinho diferente da legítima também, né? Você pode não ficar 50% para cada um. Você pode alterar um pouco esses percentuais, desde que você preserve 50% do patrimônio para os seus herdeiros legítimos, vamos dizer assim, que são basicamente seus filhos, seus pais e seu cônjuge. Então, o testamento não tem vantagem nenhuma do inventário, porque os impostos vão ser os mesmos, os impostos vão ser os mesmos, mas os custos vão ser mais altos, por conta dele necessariamente ter que ser judicial. Não tem como não envolver a justiça nisso, e nem eu gosto da justiça, né? Está cada dia mais morosa, e imagina você, que não é advogado, ou talvez seja advogado, eu acho que tenho certeza que você concorda comigo nesse ponto.